O Internacional se reapresentou nesta segunda-feira após a vitória por 1-0 contra o São José, com reservas do Paço da Areia no último domingo. E novidades importantes sobre a recuperação de alguns atletas foram reveladas pelo clube. Também o retorno de um meia, que está chegando em Porto Alegre. Nesse conteúdo a gente também traz sobre a possibilidade do técnico Eduardo Cudê ficar de fora do próximo Clássico Grenal. E além disso, as movimentações do Inter no mercado na última semana de inscrições no Campeonato Gaúcho e o grande desejo por um lateral de seleção brasileira que está no futebol europeu. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo todos os detalhes desse dia 12 de fevereiro de 2024 no noticiário do Internacional. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações. Por aqui já somos mais de 49 mil inscritos aqui no canal, então deixa o like, te inscreve, ativa as notificações que dá uma força enorme pra gente seguir em busca dos 50 mil inscritos. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Corre lá em KTO.com, você que está perdendo tempo, faz o teu registro, usa o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá em KTO.com, onde a diversão acontece. Rapaziada, eu quero começar aqui pela reapresentação que aconteceu hoje no CT Parque Gigante, em que 3 atletas foram oficialmente liberados pelo departamento médico. O zagueiro, também lateral direito, Igor Gomes, o lateral direito espanhol Hugo Malo e o volante Matheus Dias. Os 3 se recuperavam de lesões na região da coxa, ficaram de fora das últimas partidas e foram agora oficialmente liberados pelo departamento médico colorado. A tendência é que Igor Gomes e Hugo Malo estejam na delegação e junto com os jogadores que vão se concentrar para o jogo da próxima quarta, 9h30 da noite, contra o Brasil de Pelotas, no estádio Beira-Rio. Por que o Matheus Dias ainda não, tá, pessoal? O Inter tem um entendimento no seu departamento de análise, departamento médico também e físico, de que o Matheus Dias vai precisar ainda realizar uma mini pré-temporada. Matheus Dias ficou um período afastado com a seleção brasileira, que disputou o pré-olímpico da Venezuela, onde o Maurício, meia do Inter, inclusive estava. E o Matheus Dias ele foi cortado antes da ida para a Venezuela, quando a seleção estava numa fase de preparação na Granja Comari, no Rio de Janeiro, por conta dessa lesão muscular na coxa. Ele não realizou a pré-temporada com os demais atletas e ele deve realizar uma mini pré-temporada a partir de agora. Então o Matheus Dias, a tendência é que demore ainda um pouco mais para voltar a ser relacionado pelo técnico Eduardo Cudê, mas Igor Gomes e Hugo Malo devem estar pelo menos no banco no jogo de quarta contra o Brasil de Pelotas, 9h30 da noite, no estádio Beira-Rio. Tino Rocher, que ainda não retornou oficialmente e não foi liberado pelo departamento médico, ficou trabalhando na academia. A tendência é que entre o final dessa semana e o início da próxima, ele volte a trabalhar normalmente. Ele já fez algumas atividades no gramado do CT Parque Gigante com bola, mas ainda com algumas limitações. O Rocher deve voltar pelo menos no Clássico Grenal do dia 25. Talvez antes, no dia 20, no próximo domingo, no jogo que será no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, contra a equipe do Noia. Talvez, mas a tendência é que fique para o Clássico Grenal do dia 25. E Campanharo, que também estava de fora das últimas 2 relações, apareceu no campo para as atividades. Mas a imprensa foi convidada a se retirar, porque o treinamento mesmo foi fechado, só o aquecimento e o início da atividade com portões abertos hoje. O Campanharo está se recuperando de dores no joelho direito, então ainda é dúvida se será relacionado. Talvez tenha chegado ali para treinar em separado, é uma possibilidade também. Bom, a gente vai ter também nos próximos dias, aliás, nas próximas horas, o retorno do meia Maurício, que, como eu disse, esteve convocado pelo Ramon Menezes para a disputa do pré-olímpico na Venezuela. O Maurício foi um dos jogadores que se destacou no meio de uma seleção brasileira bagunçada, que não conseguiu uma vaga para as Olimpíadas de Paris na modalidade futebol. E o Maurício ficou fora só de 2 jogos, um jogo na primeira fase e um jogo na fase final. No restante, o Maurício foi titular, teve destaque, fez gol na reta final contra a Venezuela no quadrangular final do pré-olímpico e está retornando, tá? O Maurício, ele volta amanhã para o Brasil. Pelo que eu ouvi depois do jogo no Paço da Areia, de algumas pessoas do Inter, a ideia do Colorado era antecipar o retorno do Maurício, para que ele chegasse hoje e já começasse os treinamentos a partir desta terça-feira. Isso não vai acontecer. Ele vai chegar amanhã, terça,
deve ir para o CT Parque Gigante, fazer atividade somente na academia e os primeiros trabalhos mesmo na quarta-feira. Para o jogo contra o Brasil, completamente descartada a possibilidade de uma presença do meia Maurício. Agora, no domingo lá no Estádio do Vale, quem sabe o Maurício seja relacionado ou só no Clássico Grenal. E aí faça uma mini pré-temporada, que é algo que ele não fez porque ficou lá servindo a seleção brasileira no pré-olímpico, tá certo? Bom, pessoal, também nessa segunda-feira repercutiu bastante a situação de Eduardo Cudê, que se envolveu numa confusão com o China Balbino, técnico do São José, no jogo de ontem lá no Paço da Areia, acabou sendo expulso e hoje foi divulgada pela Federação Gaúcha de Futebol a súmula do Roger Goulart, que foi o árbitro da partida e que foi muito mal na partida de ontem, na vitória do Inter por 1-0 contra o São José. E na súmula consta o motivo da expulsão do técnico Eduardo Cudê. E é colocado ali: expulsei mostrando cartão vermelho direto o senhor Eduardo Herman Cudê, Eduardo Cudê, técnico da equipe do Internacional aos 33 minutos do primeiro tempo, por invadir a área técnica da casa-mata do seu adversário e trocar xingamentos com o técnico da equipe adversária, criando um clima de animosidade à partida e seus adversários. Dessa forma foi relatada a expulsão do técnico Eduardo Cudê pelo Roger Goulart, que foi o árbitro da partida de ontem do Inter contra o São José no Paço da Areia. Dentro disso, e tendo sido uma expulsão direta, tendo ido para a súmula, provavelmente o técnico do Internacional será julgado no TJD aqui do Rio Grande do Sul, tendo uma possibilidade de pegar uma pena e uma punição. Pelas imagens e pelo que a gente já viu acontecer em campeonatos gaúchos e em competições também nacionais, a tendência é que o Cudê não pegue uma punição tão severa, tá? E até de que ele não pegue punição, de que ele seja absolvido do julgamento. Fique na punição de um jogo, porque ele está suspenso para a partida de quarta contra o Brasil de Pelotas no Beira-Rio, mas que ele não fique suspenso depois. Porque assim, não tem julgamento marcado, é muito cedo ainda, o jogo foi ontem. Mas a tendência é que seja marcado o julgamento. Se não for nessa semana e ficando para a próxima, será a semana do Clássico Grenal. E a gente sabe como são as questões polêmicas em semana de Clássico Grenal. E aí, se ele fosse julgado na semana Grenal e perdesse, por exemplo, 1 ou 2 jogos, ele ficaria fora da casa-mata do Inter no Clássico, que vai ser lá no outro domingo, sem ser nesse no outro, às 4 horas da tarde, no dia 25, no Estádio Beira-Rio. Pelo que eu conversei com algumas pessoas do Inter, é isso. A tendência é que, tendo esse julgamento, ele vá ser absolvido e não corra um risco pensando no Clássico Grenal. Bom, pessoal, agora eu quero falar de mercado de transferências. E antes disso, eu peço mais uma vez para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem as notificações. Todos os dias, 2 vezes no dia, eu trago vídeos aqui no canal, geralmente no final da manhã, depois à noite, tudo de internacional aqui no canal Lucas Dias Repórter. Já estamos chegando aos 50 mil inscritos, então deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações por aqui, tá certo? Bora lá falar de mercado de transferências. Eu quero agora falar aqui da situação de Thiago Maia, porque eu conversei com algumas pessoas sobre o volante de 26 anos do Flamengo, mais uma vez não foi relacionado para a última rodada do Flamengo, a vitória contra o Volta Redonda por 2-3-0 no Maracanã no último sábado. E hoje, falando com algumas pessoas, ouvi que a situação está na mesma. O Inter fez as 2 ofertas, o Flamengo recusou os valores, quer um valor na casa de 5,5 milhões de euros pelos 50% do Thiago Maia, e o Inter quer ficar ali nessa faixa de 4 milhões, quem sabe 4,5 milhões de euros pelo jogador. Ainda não está definida a sua situação, mas o Flamengo acertou nas últimas horas a venda do Mateuzinho para o Corinthians, destravou essa negociação. E pelo que o Marcos Braz falou, vice de futebol do Flamengo na zona mista do Maracanã no último final de semana, o Flamengo também vai destravar o negócio pelo Thiago Maia, e a tendência, pelo que ele disse, é que o negócio irá ocorrer entre Inter e Flamengo pelo volante de 26 anos. Pelo que eu ouvi, a situação está na mesma. O jogador quer muito vir, tem conversado com o Cudê, tá tudo acertado entre o jogador e Inter e o staff do atleta, mas o Inter está buscando um aceite do Flamengo. E um outro negócio que o Internacional está trabalhando é, inclusive, de um jogador que é agenciado pelo mesmo representante do Thiago Maia, que é o lateral esquerdo de 33 anos, Alexandro, da Juventus. Eu conversei com algumas pessoas hoje sobre esse negócio. O Inter não nega que esteja interessado no atleta. E procurando mais detalhes e informações, o que eu ouvi? Que o Inter fez um primeiro contato pelo Alexandre, e é um nome que circulava no bastidor desde o final do ano passado, mas contato de vez e de fato o Inter fez no mês passado. No final do ano passado, início desse ano, ali em janeiro, o Inter procurou o Alexandro
procurou o staff do atleta para ouvir qual que era o projeto de carreira dele, o que daria para fazer, se daria para enviar uma proposta. O que o Inter ouviu e o que ainda está definido pelo que eu apurei hoje? O Alex Sandro deseja, por hora, seguir no futebol europeu. Ele não deve ficar na Itália, na Juventus. Ele tem contrato até junho, ele já está apto a assinar um pré-contrato. Os empresários do jogador sabem que o Inter tem um interesse e uma vontade de, quem sabe, oferecer esse pré-contrato para o Alex Sandro e fazer uma oferta, uma procura que o convença de voltar para o futebol brasileiro, mas que a ideia, até aquele momento do primeiro contato do Inter, não era retornar ao futebol brasileiro. Mas o jogador está aberto, sim, a ouvir a proposta do Internacional. Ele está descontente lá na Itália. Ele não tem sido usado tanto, ele tá jogando como um terceiro zagueiro, às vezes como ala pelo lado esquerdo, mas às vezes também começa no banco de reservas lá na Juventus e deseja deixar o clube italiano. Como eu disse, tem contrato até junho, já tá apto a assinar um pré-contrato. O Inter tá interessado e é o grande nome para lateral esquerda que a direção colorada trabalha neste momento, tá certo? Não esquece. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui já dá essa força, que é claro, eu retorno para falar mais de Colorado por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!